Você pode abrir para mim, por gentileza, em Marcos 2. De manhã eu pedi para abrir a Bíblia por gentileza. O pastor Márcio perguntou como que abrir a Bíblia com gentileza. Então, depois pode perguntar para o pastor Márcio como faz isso. Marcos 2, texto bastante famoso, bastante conhecido. Interessantíssimo. Eu tenho pedido a Deus, confesso para você, uma coisa muito pessoal. E que eu compartilho esse desejo com vocês também, de que Deus aplique essa palavra ao meu coração. Porque eu tenho entendido, estudando ao longo dos dias esse texto, simples, mas com verdades tão profundas, que aqueles que conseguirem praticar aquilo que a gente vai estudar hoje, vão ter grande possibilidade de tirarem coisas do papel e se tornarem realidade, de tirarem coisas do coração e essas coisas se tornarem realidade. Às vezes nós temos muita iniciativa para muitas coisas e paramos no meio do caminho, porque nos faltam alguns ingredientes que são combustível no meio da caminhada, no meio do propósito, no meio dos projetos, no meio inclusive de propósitos que Deus coloca a sua igreja, o seu povo, você e eu, para que nós desenvolvamos. Então, eu tenho grande expectativa de que essa palavra se torne realidade na minha vida, porque eu tenho certeza que ela tem um poder transformador. Você pode dizer amém? Se você tem essa expectativa, acenda o seu coração e vamos juntos nessa mensagem, que eu queria que você dissesse comigo o título dela. De verdade, achei pouco criativo dessa vez, mas ele é bem significativo. Eu queria que você dissesse assim, palavra e serviço, sim. Religiosidade, não. Vamos mais uma vez? Palavra e serviço, sim. Religiosidade, não. Maravilha. Vamos ler o texto então juntos? Nós vamos ler do 1 ao 12. Leamos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e pensavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo no seu espírito o que eles pensavam, disse-lhes: por que vocês pensam essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. A minha proposta é dividir esse texto em 3 partes, sob 3 perspectivas. Primeiro, a perspectiva de Jesus. Qual era a intenção de Jesus nessa pequena narrativa contada por Marcos? Segunda perspectiva, a visão dos homens, a intenção dos 4 homens que levaram o paralítico. O que esses caras queriam? Qual era o foco do seu coração? E a terceira perspectiva,
a visão e a ênfase dos religiosos nesse encontro com Jesus, o que eles viram, quais eram os seus julgamentos, o que travava esses caras de reconhecerem a autoridade de Jesus. Então, 3 perspectivas, 3 ênfases. A ênfase da palavra era a ênfase de Jesus, a ênfase do serviço era a ênfase dos 4 homens e a ênfase da religião era a ênfase dos escribas. Esse evangelho é escrito por Marcos. Muito possivelmente Marcos bebeu nas fontes de Pedro, por orientação e por mensagens de Pedro. Pedro contou grande parte disso para Marcos. E Marcos, ele escreve para gentios, sobretudo para romanos, para os de Roma. Então ele não tem a intenção de escrever um evangelho que caracterize aquela formação judaica de Jesus. Por exemplo, a gente não vai ver em Marcos a questão das genealogias, a gente não vai ver em Marcos o crescimento de Jesus no judaísmo, a gente não vai ver, porque Marcos ele quer provar para os romanos que Jesus é Deus. Então alguns estudiosos, inclusive o Hernandes Dias Lopes, diz que o evangelho de Marcos é um evangelho de ação, é o evangelho onde Jesus está em ação. Esse é o foco de Marcos, é isso que Marcos quer mostrar para aqueles que vão ler o seu evangelho. Então, o povo aqui, o intuito de Marcos é que o pessoal veja muito mais o que Jesus fez do que o que Jesus falou. E agora Marcos conta essa história, essa narrativa muito interessante, onde Jesus, depois de uma peregrinação pela região da Galileia, fazendo já vários milagres, expulsando demônios. Esse dia eu falei curando o demônio, mas é expulsando o demônio, curando um leproso. Então Jesus vem agora e no verso 38, no verso 28 do capítulo 1, nós lemos que a fama dele já era célere, a fama dele correu. Então todos já estavam sabendo daquilo que Jesus andava fazendo pela região da Galileia. E agora Marcos diz que ele está em casa, não sabemos se na casa dele, se uma casa que era uma base onde ele ficava para se deslocar pela Galileia, ou até se era a casa de Pedro, mas enfim, Jesus estava numa casa. E essa casa estava abarrotada de gente, de tal ponto que as portas, janelas estavam todas ali travadas, dada a multidão. Muitos queriam ver, muitos queriam ouvir aquilo que Jesus estava fazendo e falando. Sendo assim, 4 amigos aí, creio eu, porque dificilmente 4 caras iam se interessar assim por um outro, com tão genuína bondade, levam um paralítico para que fosse curado por Jesus. E criam uma estratégia ali, na qual eles precisam vencer aquelas dificuldades. Sobem o paralítico no telhado da casa onde Jesus estava, abrem o telhado, interessantemente descem, a Bíblia cita isso no ponto correspondente onde Jesus estava, e Jesus cura aquele homem. Jesus ele tinha uma ênfase, e essa ênfase nós encontramos no verso 1 e 2. Verso 2 diz que Jesus estava na casa e ele ensinava a palavra. Entenda a palavra, nas palavras de Marcos, como a mensagem do Evangelho. O que Jesus dizia ali era a respeito da mensagem do Evangelho, a respeito da narrativa que todos nós devemos guardar em nossa vida, de um Deus que, como cantamos hoje, se fez criatura, se vestiu de criatura, de um Deus que por amor ao seu povo, ele entrega o seu filho ele se faz carne. Essa era a mensagem que Jesus contava. Interessante, porque Jesus estava dentro de uma casa abarrotada de gente. E para que a sua mensagem pudesse correr um pouco mais rápido, de repente Jesus podia criar naquele momento ali, se fosse uma sexta-feira, ele podia criar uma sexta-feira do descarrego, como algumas igrejas fazem. Cara, vou curar todo mundo aqui, vou fazer uma sexta-feira do descarrego e vou curar essa galera, porque a notícia vai correr ainda mais rápido e o meu ministério vai ficar ainda mais famoso. Jesus poderia fazer uma noite de curas e milagres, mas Marcos diz que ele se detinha à palavra. Quando nós lemos Lucas 17, nós encontramos a passagem dos 10 leprosos, no qual vocês conhecem bem. Apenas um leproso volta e tem um diálogo de reconhecimento daquilo que houve com Jesus. Apenas um curado pode vir e trocar uma ideia com Jesus, de repente expor o seu coração para essa mensagem do Evangelho. Mas outros 9 simplesmente nunca mais apareceram. Sabe por quê?
Porque um milagre é capaz de gerar êxtase, mas o reconhecimento da palavra é capaz de gerar propósito. O milagre gera empolgação, o milagre faz a igreja se movimentar, mas o milagre não tem o poder de dentro de nós, racionalmente, criar essa expectativa de amor de um Deus que se relaciona conosco. O milagre gera êxtase, gera movimento, mas o entendimento da palavra é que é capaz de transformar as nossas vidas. Todo ser humano tem na sua mente uma base de autoridade. E é sobre essa base de autoridade que ele se move, que ele age, que ele pensa, que ele valoriza as coisas. Jesus sabe disso, então por isso ele dedica tempo à palavra. Porque é a palavra que tem esse poder de transformação genuína na vida de um homem, ao reconhecer quem nós somos sem Deus e o que Deus fez por nós. É nisso que Jesus gasta o seu tempo, no ensino da palavra. Essa é a ênfase de Jesus. E essa deve ser a ênfase da nossa vida como igreja. É óbvio, nós acreditamos no mover do Espírito, nós acreditamos no poder da palavra, nós acreditamos que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele quiser e quando Ele quiser, mas nos seus dias mais difíceis de luta e de tribulação, é a palavra de Deus que vai fazer você permanecer em pé, crendo que nos dias ruins, nos dias bons, nos dias de lutas, nos dias de alegria, a graça do Senhor te basta. Quando nós lemos 2 Coríntios 5, nós vemos Paulo falando a respeito do tribunal de Deus que vai existir e que todos nós passaremos por ele. No verso 11, Paulo diz que entendendo esse temor, tendo entendimento do que é o Evangelho, ele é capaz de fazer que naquele dia, nós seres humanos falhos e caídos, sejamos chamados de filhos de Deus. Esse entendimento faz com que Paulo fale assim: entendendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens. Quando você entende essa palavra, quando ela é revelada no seu coração, o pecado do teu irmão dói em ti, porque você sabe o que lhe aguarda. Você sabe o que lhe espera. Então por isso Paulo dizia: persuadimos os homens, para que eles também no dia do tribunal possam ter o privilégio de ser chamados filhos como nós. Na teologia, quando nós vamos estudar a respeito de inspiração bíblica, o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele é muito famoso, que diz que toda a palavra é inspirada. Ela é útil para correção, ela é útil para fazer com que o homem ande em justiça, mas o verso 17 é muito bom, porque ele diz, a fim de que o homem seja capacitado para toda boa obra. Então é o entendimento dessa palavra que nos capacita para toda boa obra. É por isso que Jesus valoriza a palavra, porque o entendimento dessa palavra é que faz um grupo de pessoas fazerem a diferença onde estiverem, porque entendem o temor do Senhor de maneira racional, viva, poderosa e eficaz. A revelação da palavra é a revelação especial. Quando estudamos ainda na teologia a respeito da revelação, nós aprendemos que a revelação ela foi progressiva. Quando vemos Hebreus 1, vendo o autor de Hebreus fazendo, olha, outra hora Deus falou com os nossos pais pelos profetas. No verso 2 ele fala, agora no nosso tempo ele falou em Jesus. E no verso 3 ele diz, Ele é a expressão exata do seu ser. E aqui está aquilo que a teologia chama de revelação especial. Porque aqui nós aprendemos quem é Jesus. E tendo sido transformados por essa palavra, nós temos a possibilidade de transformar outros, sendo conhecedores daquilo que é o temor do Senhor. Eu não sou contrário a tempos de oração, de intercessão, de busca, de revelação do Espírito, de trazer a glória do Senhor.
Mas lembre-se de uma coisa: o conhecimento revelado da palavra em teu coração é aquilo que vai te sustentar em todos os dias. Amém? A ênfase de Jesus era na palavra. Então toda obra que você se envolver, toda obra que uma igreja decide caminhar, ela tem que ser embebida da palavra de Deus. Ela tem que ser encharcada pela palavra de Deus. Dessa maneira, nós sabemos que estamos sendo capacitados para toda boa obra. Não busque apenas milagre. Busque a revelação do Deus de milagres na sua vida. Porque ainda que você não receba um milagre, a revelação de Jesus em Cristo, a misericórdia, a obra redentora, é aquela que te põe apto pela misericórdia de Deus, para que com todas as debilidades possíveis nessa terra, na eternidade você receba o abraço de um filho amado. Amém? Os 4 homens, eles tinham foco no serviço. Serviço era o foco desses caras. Agora eles estão ali, se deparam com uma situação tensa. A casa está lotada, a casa está cheia. Não tenho mais como chegar onde eu tenho acesso e consiga colocar o nosso amigo nesse lugar. O que a gente vai fazer? Como chegaremos aí? E ao observarem essa dificuldade, eles decidem colocar um plano ousado em prática. Vamos colocar esse cara no telhado, vamos descer ele ali e ele vai ser curado. Esse era o propósito naquele momento, a cura daquele homem. Eu acho interessante que Jesus vê a fé desses homens. E sendo assim, a gente precisa entender algumas características desse serviço. Uma igreja nasce para servir. Jesus disse isso, que o próprio Deus em carne não veio para ser servido, mas veio para servir. Sendo assim, a imagem do serviço, a figura do serviço, ela tem que ser característica de toda a igreja que valoriza a Bíblia. Porque nós encontramos essa imagem no Filho de Deus, o servo sofredor. E a gente precisa entender porque é muito lindo o que acontece. Esses caras, eles estabelecem um plano ousado. E esse plano ousado se cumpre. Eles estabelecem um plano fora do tradicional. E esse plano fora do tradicional fez com que o nome de Jesus e o nome de Deus fossem glorificados naquele momento. O que esses caras fizeram que eu e você podemos copiar, podemos aprender, podemos trazer para a nossa vida e, de certa maneira, seguir essa receita bíblica para que os nossos planos ousados se concretizem na presença de Deus. Todo serviço executado pelo povo de Deus, ele precisa ter aquilo que nós estamos no ponto 2, agora eu vou abrir uma letra A. Nós precisamos ter visão. Esses caras tiveram visão. Você sabe o que é visão? Deixa eu teorizar um pouco da visão para não ficar uma palavra corriqueira e sem sentido. Visão, Rafa? Visão. Visão nada mais é do que um plano que nos tira de um ponto A e nos leva para um ponto B de maneira prática. Por exemplo, a nossa igreja tem um propósito, e o propósito da comunidade Batista da Paz é, alguém fala comigo? Glorificar a Deus, fazendo discípulos frutíferos e multiplicadores no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Esse é o propósito da comunidade Batista da Paz. E como nós tornamos esse propósito prático? Com uma visão. E qual é a nossa visão atual? A nossa visão é fazer isso através das células. Então a visão nossa, a visão celular, é aquilo que tira a gente de uma teoria e coloca a gente na prática para que aquele propósito seja alcançado. Qual era o propósito desses caras? Curar o seu amigo. Qual a missão? Qual a visão? A gente precisa colocar esse cara lá agora nos pés de Jesus. Uma visão, ela nasce de uma pesquisa que nasce no seu coração e te gera uma convicção de que aquilo é possível. A fama de Jesus já havia chegado em Cafarnaum. Eles já sabiam quem era o mestre. Eles sabiam que colocando o homem aos pés de Jesus, ele seria curado. A partir daí, dessa convicção, eles transformam isso em uma visão. E essa visão se torna prática. Ela se torna prática a tal ponto de ser realizada.
Pior do que ter qualquer tipo de paralisia é não ter visão na vida. Pior do que ter qualquer tipo de debilidade física é ter uma vida sem visão. Qualquer debilidade física tem os seus dias contados, mas a visão de glorificar a Deus, de tê-lo como amigo íntimo, como redentor das nossas vidas, é aquela que abre a porta para a salvação eterna. Visão é aquilo que te arrasta, visão é aquilo que te move, visão é aquilo que faz com que outras pessoas ao seu lado se apaixonem por aquilo que você tem como visão. Pensando de maneira racional e lógica, eu acho muito difícil que o desejo de ajudar aquele paralítico tenha nascido ao mesmo tempo no coração dos 4 homens. Um olhou para o outro, você pensou a mesma coisa que eu? Pensei. Difícil que isso tenha acontecido sendo racional e lógico. Mas o que eu acredito que aconteça? Um abençoado ali abraçou essa visão. E ele falou, olha, eu creio, se a gente pegar esse cara aqui, nós vamos lá e Jesus vai curar. Visão apaixona. E uma visão, ela precisa ser cercada de outros que se apaixonam por ela. Vamos nós 4? Então vamos, e vamos ver o que vai dar, porque vamos colocar esse negócio em prática. Visão, ela te move. Ela faz você sair do lugar e se apaixonar por cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. Você tem uma visão? Você tem paixão? Existe algo que te tira do lugar? Existe algo que salta ao teu coração quando você acorda? Existe algo no que você gasta o seu tempo e se aplica dizendo, eu vou fazer isso acontecer em nome de Jesus e para a glória dele, porque eu tenho uma visão. A visão precisa ser alimentada, ela precisa ser abastecida, ela precisa ser praticada, ela precisa ser colocada diante de Deus e diante de tudo. E te tirar de um ponto A e te levar para um ponto B, de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Para que você desempenhe um bom serviço, para que você atinja metas pessoais que glorifiquem a Deus, para que você faça a diferença onde quer que você esteja, você precisa ter visão. E uma visão, sobretudo, espiritual, de que você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. E sem a visão disso, você se torna a mesma coisa que todo mundo. Mas a visão de que você é um filho de Deus, separado, trazido e portador de uma reconciliação dada por Deus e que agora através de você pode ser ofertada a outras. Essa deve ser a maior visão da sua vida. Através de qualquer coisa que não desagrade a Deus. Através das artes, através da sua sala de aula, através da sua profissão, dos seus relacionamentos, daquilo que você ama. Tenha uma visão espiritual. Essa noite eu oro e peço que Deus mexa no seu coração e sopre visão. Se ela já está aí, que Ele possa trazer à tona e te apaixonar por ela novamente. E se ela não tiver, eu creio em nome de Jesus, que essa pode ser uma noite onde uma visão nasça, exploda no seu coração. Posso ouvir 3 améns de verdade? Glória a Deus. Ponto B, do tópico 2. Toda visão, para que seja bem executada, ela precisa de uma estratégia. Do inglês, strategy. Lembrou do Bob agora ou não? A palavra estratégia, realmente ela vem do mundo militar. E ela tem a ver com coordenar ações. Coordenar ações, um plano de ação. Para que você não seja alguém no meio de um bando, mas que você seja centrado naquilo que você tem como seu propósito, como a sua visão. E sem uma estratégia, é muito difícil que você continue ou que você conclua as coisas que você tem colocado na sua vida. Existia uma estratégia, existia ali uma dificuldade. E esses caras, ao invés de ficarem procurando culpados, eles colocam uma estratégia em prática. Já percebeu que às vezes a gente arruma um monte de desculpa para as coisas que não dão certo na nossa vida, ao invés de traçar uma estratégia, colocar diante de Deus e falar, eu vou fazer isso aqui, Deus, todo dia, e pronto. Eu vou traçar uma estratégia e vou ficar firme nisso aqui até que isso aconteça. Sabe por quê? Por experiência própria, eu percebo que muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas, ou sendo bem pessoal na minha vida, não porque Deus não me abençoou, mas porque eu saí da posição de ser abençoado.
Juarez, o que é isso? É uma mística? Não. Quando você cai na sua disciplina de leitura da Bíblia, você perde em conhecer quem é Deus de verdade e em se maravilhar mais com Ele. Quando você desiste da estratégia de uma vida de oração, você fatalmente perderá a sua sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar forte contigo. É uma estratégia. Isso é para todas as coisas da sua vida. Nós precisamos ter estratégias que glorifiquem o nome de Deus. A nossa igreja tem estratégias. As células são uma estratégia. Elas estão debaixo de uma visão. E sabe quando as células retornarão todas? Aliás, eu estou muito feliz. Começamos com 7 células, já estamos com 13 células. E essa semana possivelmente iniciaremos mais 2. E estaremos com 15 células. Você pode dar um amém aí, um glória a Deus? Alguma coisa, pelo amor de Deus? Estamos caminhando. Estamos recomeçando e cremos que Deus fará a obra dele, porque nós vivemos embaixo de uma promessa. E vamos viver isso em nome de Jesus. Para isso, você precisa ser estratégico. Não existe nada, absolutamente nada, que ocupe a sua mente, que venha de fora, que não tenha sido pensado estrategicamente por alguém. Quais são as suas estratégias para vencer o mundo, a carne e o diabo? Você está em guerra. E você precisa de estratégias para vencer. E esses caras tiveram uma estratégia pensada. Eles olharam, acho muito legal isso, eles olharam o ponto correspondente, onde eles desceriam o cara na frente de Jesus e praticamente seria inevitável esse encontro do paralítico com Jesus. Vamos descer ali, ó. Não vai ter jeito, vai cair na frente. Estratégicos. Desceram com cordas, muito possivelmente, porque a rede, a cama onde esse cara estava, segundo estudos, era como uma rede grossa de palha, onde as 4 pontas possivelmente foram amarradas e descidas ali de corda. E eles foram estratégicos. Não viva a sua vida ao estilo Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Seja estratégico. Seja estratégico. Certa vez perguntaram para um pastor muito conhecido aqui no Brasil, como ele conseguia fazer tanto em tanto tempo, em 24 horas. Cara, como você consegue fazer tanta coisa? Ele já é um cara bem experiente. E ele falou assim, simplesmente, todas as horas do meu dia são intencionais. Não tem uma hora que seja desperdiçada sem algo que tenha um propósito eterno. Uma vida estratégica. Uma vida estratégica. Mas para que a gente execute bem um serviço, é preciso que nós tenhamos visão, estratégia e uma coisa chamada persistência, é o ponto C. Quando esses caras saíram de casa para levar esse paralítico, eles não tinham ideia da situação que eles iam encontrar ali. Mas eles chegaram e a casa estava lotada. Se esses caras não tivessem tido uma estratégia, eles poderiam muito bem falar, olha, se eles não fossem persistentes, eles podiam chegar muito bem e falar, amigão, tá tudo lotado. A culpa é do Zezinho aqui. Ó. Se o Zezinho não tivesse demorado tanto para pentear o cabelo, a gente teria chegado antes aqui. Ó. Então, tentamos, você viu que a gente tentou, mas vamos voltar para casa que hoje não dá. Vamos ver se a gente consegue falar com Jesus amanhã, se a casa estiver um pouco mais vazia. Mas eles foram persistentes. Eles venceram a multidão, eles venceram o próprio peso do paralítico. Eles venceram situações que eles não estavam preparados para isso. Inclusive um telhado a ser desmontado. Levantar uma pessoa inconsciente, eu tenho um pouco de experiência nisso, é bem difícil. Quando você não tem ajuda nenhuma daquele corpo que você está levantando. É tudo muito pesado. Colocar uma pessoa em cima de uma casa é muito difícil. Em cima de um telhado, que naquela época era um telhado plano. E esse telhado plano, ele era feito de vigas na transversal, como se fosse uma trama de vigas um pouco mais grossas, com vigas um pouco mais finas, com palha colocada nesses vãos, entre essa trama, e depois era colocado barro. E esse barro era cozido pelo sol e formava aquela capa protetora. Não era um telhado tão resistente, mas era um telhado que servia para a época, para a proteção das intempéries ali. E esses caras subiram, não atentando para essa dificuldade. Eles foram persistentes com relação ao peso do cara
e subiram ali. Sabe, eu penso que com uma casa lotada, cheia de gente, abarrotada, colocar um paralítico em cima de um telhado podia ser uma situação muito complicada desses 5 caras caírem de um telhado tão frágil. Mas eles não tiveram medo de viver uma situação ridícula. E por não terem medo de viver uma situação ridícula, eles viveram uma situação extraordinária. Eu penso que às vezes nós, nesse mundo tão do politicamente correto, a gente está tão um pouco invasivo na vida dos outros. Eu acredito que, óbvio, que deva ter um respeito e tal, mas acredito que a gente ficou tão covarde com isso, que a gente tem muito medo de se tornar ridículo em algumas situações. A gente tem muito medo de dar uma opinião bíblica. A gente tem muito medo de dar um testemunho pessoal. A gente tem muito medo, às vezes, de falar, olha, posso te falar uma coisa? A Bíblia tem uma palavra a respeito disso que você está falando. Porque nós temos medo de sermos ridicularizados. E por causa disso, muitos de nós deixaremos de viver situações extraordinárias, de verificar o poder de Deus agindo na sua frente. Eu quero te desafiar, não tenha medo das dificuldades, mesmo que algumas delas possam te fazer parecer ridículos. O Deus que te chama para a obra é aquele que te capacita. É o nome dele que está em jogo quando a sua vida é uma oferta no seu altar. Se as obras são tuas, arque você com a responsabilidade. Se as obras são de Deus, descanse no poder daquele que é. Aleluia. Eles tiveram fé. Esse é o próximo ponto. Interessante que essa história, ela é contada nos evangelhos sinóticos, ou seja, essa mesma história também é contada por Mateus e também é contada por Lucas. E muito interessantemente, nós não temos registro algum de nenhuma palavra trocada entre esses caras e Jesus. Não houve um pedido, não houve estardalhaço, não houve falatório, houve ação. É muito legal que no verso 5, deixa eu recapitular, no verso 5, olha o começo desse verso. Vendo-lhes a fé. Jesus não ouviu a fé desses caras. Jesus viu a fé desses caras. Através de atitudes. Então, eu creio que falar sobre fé é bom e nós fazemos isso. Ler sobre fé, aprender sobre fé é bom e nós fazemos isso. Ensinar sobre fé é muito bom e nós também fazemos isso. Mas os dias mais gloriosos da sua vida, da minha vida e da nossa comunidade virão à tona quando nós vivermos por fé em atitudes práticas e cotidianas. A fé, ela fala menos e age mais. Jesus viu a fé desses caras através de atitudes práticas. E eu desafio você, tenha atitudes práticas de fé. Essa semana, coloque a sua vida diante de Deus. Trabalhe isso em você junto com o Espírito Santo. Veja o que Ele quer fazer na tua vida e tome atitude prática de fé. Tenha sensibilidade para isso, mas não viva apenas com uma fé teórica. Não viva apenas com uma fé intelectual. Mas ande por fé. Traga fé para as tuas atitudes. Algumas vezes serão exigidos de nós um pouco mais que intelectualidade, um pouco mais que racionalidade, um pouco mais que um orçamento bem feito, um pouco mais que um plano estratégico simples de ser resolvido ou praticado por homens. Algumas vezes nós dependeremos da ação de Deus. E é nessa hora em que a fé fará a diferença. Podemos subir esse cara no telhado? Acredito que podemos. Podemos descer ele ali, mesmo que a gente caia? Eu acredito que a gente pode. Mas quem pode curar esse cara? É só aquele que está lá dentro. Terceira ênfase, último tópico da nossa noite. A ênfase na religiosidade. Jesus profere uma palavra para aquele homem assim que ele é descido na sua frente. Filho,
os teus pecados estão perdoados. No momento em que Jesus profere essa palavra, ela explode no coração dos escribas e dos religiosos que estavam naquele lugar. Quem é esse homem para perdoar pecados? Só existe um que pode fazer isso, e é Deus. Esses caras estavam certos se Jesus fosse homem, mas eles estavam errados, porque Jesus é Deus, e Ele toma para si essa autoridade divina, porque Ele é Deus. No meu esboço aqui eu tinha escrito Ele era, e aí eu mesmo me corrigi, não, Juarez, Ele é, muda isso, Tassi, Ele é Deus. Ele não era, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele pode sim trazer essa autoridade e colocá-la como todo-poderoso, porque Ele é. Ele é. Ele continua sendo. Ele continuará sendo. Ele é. Isso precisa queimar nos nossos corações. Com essa palavra, Jesus coloca duas coisas à tona e que de certa maneira são um diferencial na vida das pessoas que estavam ao seu lado. Primeiro de tudo, o homem tem uma debilidade física, mas ele oferece cura para a debilidade da alma. Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus nesse momento oferece cura para o pior pecado, a pior doença da humanidade, que é o pecado. Porque qualquer que seja a paralisia, conseguirá te separar do amor de Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar, a não ser o pecado. Então o que Jesus vem e agora oferece para esse homem é a comunhão de volta com Deus, é o resgate da possibilidade de se relacionar com aquele que é. E isso precisa palpitar nos nossos corações. Nós temos esquecido disso e não temos ofertado a cura da paralisia da humanidade, que é o pecado. Algumas vezes, a igreja, ao invés de ofertar a cura para o pecado, anda em práticas semanais pecaminosas. Sabe quem é a igreja? Somos eu e você. Não banalize a graça. Jesus veio para nos perdoar e falar: anda! Anda! Então, recado do coração para você: anda! Para de tropeçar nas mesmas coisas, porque isso pode e está te separando de Deus. Isso está te separando de Deus. Isso está te fazendo ser alguém que deveria estar portando e trazendo outros com o ministério da reconciliação. Mas você está parado no caminho porque anda em prática pecaminosa deliberada. E isso pode te matar. Mas Jesus é aquele que diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Anda, vai para tua casa. Vai restaurar os teus relacionamentos. Vai viver agora com essa perspectiva de ser alguém que conhece quem eu sou de verdade. E isso, para quem está cego pela religião, é uma afronta. Quem é esse cara para falar isso? Isso, quem está cego pelo dogma religioso, pela coisa da liturgia prática, apenas do estar e do não ser, apenas do parecer e não genuinamente ser aquilo. Isso é uma afronta. Reconhecer uma autoridade espiritual em alguém agora que vai tirar o holofote da minha religião, o holofote da minha presença, o holofote do meu cargo, isso é muito difícil para mim. E às vezes a religião nos trava como travava esses caras. Às vezes achamos que o simples rito de domingo após domingo estamos aqui é algo que está no coração de Deus como o ápice da vida cristã. Não, isso não é. Jesus resumiu isso de uma maneira muito simples e tornando a verdadeira religião muito prática, que é fazer o quê? Cuidar das viúvas e dos órfãos.
É prática, é uma vida que se mistura às outras vidas de maneira prática. É uma vida que salga o ambiente de maneira genuína e prática, reconhecendo quem Deus é em Cristo. No coração desses caras, Jesus sabia o que eles estavam pensando. E muito possivelmente eles pensavam assim: é fácil ele falar isso aí, os teus pecados estão perdoados. Ninguém pode entrar no coração desse cara e ver se ele de fato foi perdoado. Olha a pergunta que Jesus faz sabendo do pensamento deles. Para Jesus isso é irrelevante, porque para ele era tudo a mesma coisa, mas Jesus, sabendo desse tipo de pensamento, pergunta: o que é mais fácil para vocês? Eu dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Esses caras pensaram na sua mente: com certeza é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Vai que você diz levanta e anda e esse cara não levanta. Ora, para que saibais que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Jesus é bom demais, cara. E naquele momento ele traz para si essa autoridade divina, poderosa. E essa mesma autoridade que nós temos à disposição das nossas vidas no dia de hoje. Uau! Ainda que esse homem fosse curado da sua debilidade física, sem essa cura e libertação de seus pecados, ele estaria da mesma maneira condenado à morte. Mas Jesus cura a sua alma e traz a comunhão com Deus, que é o que de mais valioso eu e você temos. Você pode ficar de pé? Palavra e serviço. Pessoal, acorda o pessoal, dá uma cutucada em quem está do lado aí. Palavra e serviço? Sim. Religiosidade? Não. Palavra e serviço? Sim. Religiosidade? Não. Amém. Que a palavra ela seja o seu guia de fé e prática. Que você saiba que para todo serviço para qual Deus te chamou, é preciso ter visão, é preciso ter estratégia, é preciso ter persistência, é preciso ter fé. A fé glorifica a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós atingirmos o coração de Deus de maneira que o glorifique. Que esses sejam os passos que façam parte do nosso dia, da nossa história, da nossa vida. Religiosidade por si só, ela tem algumas possibilidades. Ela pode trazer uma certa intelectualidade para você. Ela pode te trazer respostas difíceis para perguntas difíceis. Ela pode te trazer lugar de fala, mas ela não traz poder de salvação, de reconhecimento de quem Deus é, um mergulho na graça de Deus, entendendo que sem ela você é pior do que esterco.